Bom dia, amados. É bom ver vocês aqui, consagrando esse tempo para o nosso Deus. E através dos estudos que nós estamos tendo no Antigo Testamento, nós estamos relembrando quem é o Deus que nós servimos. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós louvamos o Teu nome. Só o Senhor é Deus, não há outro, ó Pai querido, por isso não há outro a quem nós devemos servir. Obrigado pelo grande privilégio que nós temos de Te conhecer. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor teve compaixão de nós, e o Senhor se revelou a nós através da Tua palavra, e com a ação do Espírito Santo, ó Pai querido, nós reconhecemos o quanto somos pecadores, o quanto precisamos de perdão, o quanto nós precisamos de um Redentor, o Redentor que o Senhor nos enviou, Teu Filho, para pagar o preço dos nossos pecados. E o Senhor nos capacitou a crer nessa verdade e Te louvamos por isso, ó Pai. E agora que nós estamos relembrando Teus feitos do Antigo Testamento, que a nossa devoção ao Senhor possa ser cada vez mais forte, ó Pai querido, que o nosso compromisso em seguir as Tuas instruções, ó Pai querido, seja cada vez mais intensa no nosso coração, que nós possamos realmente confiar no Senhor, nas suas intenções para conosco, ao nos dar a Tua palavra, que nós possamos nos render à Tua bondade, ó Pai querido, e sermos obedientes ao Senhor para a Tua honra e Tua glória. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, nós estamos... Confusão? Tá bom. Obrigado. Ok. Nós estamos estudando as pragas do Egito, né, na qual o Senhor revela aquilo que Ele é, os seus propósitos para o seu povo, os seus propósitos inclusive para nós. No estudo anterior nós vimos que Deus lançou as pragas sobre a terra e sobre o povo do Egito, porque Ele tinha vários propósitos, que no final resultaria na libertação do povo daquela escravidão. Mas esse é o propósito final. Deus tem vários propósitos. O primeiro é cumprir uma promessa, uma aliança feita com Abraão, de tomar posse da terra prometida. Então o nosso Deus é um Deus que faz compromissos e cumpre os seus compromissos. Não é? É por isso que nós temos certeza da nossa salvação. Foi Deus que falou que a nossa salvação depende da graça dEle através do sacrifício de Jesus, e quem recebeu essa fé tem a salvação garantida. Ele vai cumprir essa promessa. Ele também vai expulsar os amorreus da terra de Canaã pelos pecados que eles cometeram. Então, é muito importante que nós nos lembremos que o planeta Terra ele foi criado por Deus. E foi criado por Deus para o seu povo, não é? Para nós. E que Deus tem direito de fazer o que Ele bem entende da terra. E Ele tira da terra as pessoas que não o adoram para colocar na terra pessoas que o adoram. E isso aconteceu lá e vai acontecer no futuro também. Deus também usa as pragas para revelar às nações e ao seu povo o seu poder infinito, sobre tudo e sobre todos, derrotando Satanás. E Satanás, no contexto do Egito, ele é representado por aqueles falsos deuses, na qual os egípcios depositavam a confiança para suprir as suas necessidades. E através das pragas, Deus executa seu juízo contra a idolatria, isso é, adoração a outros deuses, contra a impiedade, isso é, falta de devoção ao verdadeiro e único Deus, e também contra a impiedade, isso é, o pecado que nós cometemos, né? Então Deus vem para executar
esse juízo. E assim é que nós devemos conhecer o nosso Deus. É muito importante que nós nos lembremos que os egípcios, eles receberam muita luz. Não é? Foi mandado um missionário 400 anos antes desse evento aqui, lá para o Egito. Vocês lembram de José? Não é? Eles experimentaram o poder de Deus. E é impressionante, né, como a idolatria continua. Então, Deus executa o seu juízo, depois de anunciar quem Ele é, de provar quem Ele é, Deus executa o seu juízo contra aqueles que o rejeitam. E é por isso que nós temos o Novo Testamento, as profecias do livro de Apocalipse, ok? Irmãos, a Bíblia, ela é coerente, nos revela eventos semelhantes através de acontecimentos históricos. Então, o que aconteceu no passado, ok? Com aquilo que vai acontecer no futuro. E nós vemos uma harmonia em relação a isso. A grande tribulação descrita em Apocalipse tem exatamente os mesmos objetivos das pragas do Egito: executar juízo sobre aqueles que amam o pecado. Quando Jesus veio aqui, ele afirmou que as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Ele foi enviado para aqui para mostrar quem é Deus. Né? Nós estamos aqui para continuar essa obra. E o mundo continua sendo cada vez o quê? Mais descrente. Então Deus vai executar juízo sobre aqueles que amam o pecado e rejeitam a salvação gratuita através do Senhor Jesus Cristo. A história é uma prova de que aquilo que está profetizado no futuro também vai acontecer. E é por isso que algumas pragas do Egito fazem parte dos acontecimentos da grande tribulação. No último estudo, nós relembramos sobre a primeira praga, as águas do Nilo se transformando em sangue. E nós vimos também que os magos fizeram esse mesmo ato sobrenatural, não é? Mas eles não puderam reverter aquilo que Deus fez. Deus permitiu, irmãos, que Satanás se envolvesse para cumprir a vontade de Deus. Satanás também é uma ferramenta de Deus para mostrar o coração humano, a tendência do coração humano em aceitar as coisas com muita facilidade, aceitar as coisas que são contra Deus, e parece uma grande dificuldade para aceitar as coisas que são de Deus, não é? E é por isso que também na grande tribulação, Deus vai permitir que uma das bestas realize ações sobrenaturais. É muito importante nós ligarmos eventos históricos com aquilo que a Bíblia profetiza que vai acontecer. Apocalipse capítulo 13, 12 a 14 diz: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo dos céus faz descer sobre a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos seus sinais, e que foi dado para executar diante da besta. O que eu quero mostrar é que nem tudo aquilo que é sobrenatural vem de Deus. É muito importante que nós entendamos isso. Por isso que nós precisamos voltar para as Escrituras. A Bíblia é coerente, nos revela eventos semelhantes na história daquilo que vai acontecer no futuro. A primeira praga do Egito, irmão, será repetida na grande tribulação, através da segunda e terceira taça, mas só que vai ser em todo o planeta. É muito importante, por isso que a Bíblia ela é harmoniosa. Deus já se revelou como Ele é, e Ele vai se revelar novamente.
As pragas do Egito era para libertar o povo de Israel da escravidão egípcia. A grande tribulação é para arrancar Israel definitivamente da idolatria. É na grande tribulação que Israel vai se arrepender de verdade. É muito importante que nós entendamos isso, né? Olha esse texto de Apocalipse 16, de 1 a 4. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. E eu tenho uma pergunta aqui. Por que Deus derramaria sua cólera também sobre a igreja pela qual Jesus pagou o preço dos pecados? Porque tem pessoas que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então pergunte, por quê? Ok? É a cólera de Deus. Derramou, segundo a sua taça, no mar. Esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és o que eras, o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem sido dado, são dignos disto. E aí eu coloco uma outra pergunta, ok? A igreja é digna de sofrer as mesmas coisas daqueles que derramam sangue dos santos e profetas? Porque as pessoas perguntam, né? A igreja passa pela tribulação? Não passa. Nós temos muitos textos claros, mas também nós temos verdades. É a cólera de Deus. Nós somos objetos da cólera de Deus? Pensem sobre isso, ok? Muito semelhante à primeira praga do Egito. Algumas pragas importantes que eu quero recordar. A segunda praga, rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor. Então veja bem, Moisés aqui, ele está falando em nome de Deus. Moisés aqui está falando como um profeta. Deixa meu povo ir para que me sirva. Se recusares deixá-los ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão, entrarão na tua casa, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e as tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, sobre todos os teus oficiais. Você percebe contra quem é a praga? É contra o povo de Deus? Ou é contra aqueles que estão oprimindo o povo de Deus? Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, subiram as rãs, cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou por o faraó a Moisés e Arão e lhe disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então a ênfase é ainda que as pragas são contra aqueles que são contra Deus e contra o povo de Deus. Algo importante aqui. O faraó aqui já sabe o nome do Deus dos israelitas. Diz assim, ó, chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor, rogai a Yahvé. Foi feito, os magos fizeram a mesma coisa, mas não conseguiram tirar, não é? Só aumentaram a praga. Irmãos,
é uma derrota de vários deuses do Egito, ok? Deusa da fertilidade, e é uma deusa que era adorada lá, né? Essa deusa, ela tinha uma imagem de rãs, mostrando o poder do nosso Deus sobre qualquer outro tipo de Deus que tente se levantar. E o poder do nosso Deus contra Satanás. Porque Satanás está por detrás. É ele que deu poder para os magos fazerem aquilo que eles estavam fazendo. O faraó disse que vai deixar o povo ir, mas a gente já sabe que ele não deixou o povo ir. Ele recuou depois que Deus tirou as rãs de lá. Revela dureza do coração quando Deus não age no coração do ser humano. Não tem jeito. Nosso coração, o faraó representa o nosso coração na incredulidade. E nós só somos salvos porque Deus investiu pesado com o seu Santo Espírito na nossa vida. Não é? Terceira praga, pó da terra é transformado em piolhos. Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram isso. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens, no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Afligiram homens, afligiram animais. Deus aqui ataca e humilha a crença que eles tinham no Deus do solo, no Deus da agricultura. Era representado por um ganso, né? Interessante, né? Ele ataca o que nós precisamos para sermos bem alimentados, não é? Nós precisamos de terra produtiva, não é? Então, através desse ato, Deus está atacando os deuses que os egípcios confiavam para terem qualidade de vida. Então, os egípcios, eles confiavam nesses deuses. Não é? É muito importante que a gente pergunte, eu sei que todos nós, ou a grande maioria aqui é salvo, crê no único e verdadeiro Deus, mas será que nós realmente confiamos que tudo o que nós temos é Deus que está nos suprindo? Será que nós não temos confiança em outras coisas além de Deus? Pensem a respeito disso. Não é? Estava conversando com um jovem sobre a vida profissional dele, e de vez em quando eu toco nesse assunto com vocês. Nós vivemos um dia em que o homem, para sustentar o seu lar, ele é cada vez mais pressionado, né, a ficar muito mais tempo trabalhando, né, e ao fazer isso, ele acaba negligenciando a esposa, acaba negligenciando os filhos, acaba negligenciando o serviço a Deus. E esse jovem é solteiro. Eu falo, enquanto você é solteiro, você ainda tem uma certa liberdade, né? Você tem um pouco mais de tempo, né? Então, você agora se esforça mais, estuda mais, e deve ser assim. Mas e quando você se casar? O que você vai fazer? Como é que você vai aprender a depender de Deus em cumprir a sua carga horária, porque você não pode trabalhar mais do que aquilo, porque se você trabalhar mais do que aquilo, você vai fracassar em outras responsabilidades que Deus deu. Porque às vezes nós confiamos que é nós que mantemos o nosso emprego exclusivamente pela nossa performance. Agora, irmãos, não estou dizendo que nós não temos que ser trabalhadores excelentes, mas a minha pergunta é, nós dependemos de quem, no final das contas? É num Deus que controla todas as coisas e pessoas ou não? Não é? Que Deus que nós estamos às vezes adorando, não é? Então, pensem nisso, ok? Deus provou ser onipotente e soberano. Os feiticeiros do faraó não puderam duplicar ou imitar essa praga. Aqui
eles não puderam fazer mais nada. Tanto que os próprios feiticeiros afirmaram que aquilo é o dedo de Deus. Êxodo capítulo 8, 18 e 19 diz: fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para reproduzirem piolhos, porém não o puderam. Quer dizer, Deus permite que Satanás vá até certo ponto. Ele ainda é soberano, ele ainda é o Todo-Poderoso. Havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é dedo de Deus. Porém o coração do Faraó se endureceu, não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Irmãos, esse é o nosso Deus. Yahvé agora ele prova, que ele é superior, infinitamente superior às ações de Satanás. Irmãos, o nosso mundo jaz no maligno, não jaz? Significa que ele é o príncipe desse século. Significa que a humanidade está andando conforme a sua batuta, isso é, conforme a sua liderança. E nós vivemos nesse mundo. Não é importante nós sabermos que Deus é muito maior que o Deus desse século, que apesar de nós estarmos vivendo aqui nesse mundo que está sob o domínio de Satanás, Satanás só vai até onde ele quer, aonde Deus permite, e que nós estamos debaixo de uma proteção do único Deus muito maior do que Satanás. Isso traz tranquilidade para você, desafia você a confiar em cada instrução de Deus, mesmo naquelas que são aparentemente difíceis de obedecer. Onipotência é o poder absoluto que Deus tem. Onipotência significa que o poder de Deus é infinito. O poder de Deus é ilimitado e Ele faz segundo aquilo que Ele quer. Ninguém pode impedir Deus de fazer aquilo que Ele planejou. Ele mesmo, o próprio Deus, é a fonte do seu poder. Por isso que Ele está acima de tudo e de todos. Por isso que o nosso Deus, Ele é único. Não há outro além dele. Nunca houve e nunca haverá. Em Apocalipse Ele se apresenta: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se referindo a quem? A segunda pessoa da Trindade. Nosso Jesus é esse Deus. Todas as afirmações e instruções que Jesus dá para a igreja, incluindo todos os acontecimentos de Apocalipse, incluindo todas as promessas, reino milenar, eternidade. Começa o livro de Apocalipse afirmando: Ele é esse Deus Todo-Poderoso. É esse que te sustenta hoje, é esse que promete para você perdão mediante arrependimento genuíno. É esse Deus que diz, quando você o coloca no seu devido lugar, todas as coisas Ele te supre, aquilo que você realmente precisa. É aquele que te socorre nos momentos difíceis. É aquele que pode mudar os corações. Nós não podemos mudar o coração de ninguém, mas o nosso Deus pode. Ele endureceu o coração do faraó até certo ponto, em determinado ponto ele amoleceu, e ele quis continuar uma obra, endureceu de novo, até que ele fez toda a obra que ele tinha que fazer no Egito. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e esse o inclina. Irmãos, esse é o nosso Deus. Seu marido é difícil de lidar? Não para Deus. Tua esposa é difícil de lidar? Não para Deus. Seu filho é difícil de lidar? Não para Deus. O teu pastor é difícil de lidar com vocês? Não para Deus. O governo é difícil de lidar? Não para Deus. Entende? O patrão é difícil de lidar? Não para Deus. Nada é difícil para Deus. Nós temos que nos ocupar em entender a Bíblia
e seguir as instruções dele. Deus controla todas as coisas, tudo depende dele. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Tudo é muita coisa. É tudo, não é? Deus não depende de nada. Tudo vem dele. E ele não veio de lugar nenhum, pois ele não tem início e não tem fim. É difícil para nós imaginar, né, um ser assim. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É esse Deus que nos resgatou. É esse Deus que escolheu você antes da fundação do mundo para ser dele. É esse Deus que colocou você na situação que você está enfrentando hoje. E ele te deu a palavra de Deus. Segue e você vai viver tranquilo. Mesmo no mundo caído. Quarta praga. Ixi, aí eu já pulei, né? Desculpe, eu li, está ótimo. Enxames. Era mosca, não é mosca, não importa. A palavra lá é enxames. Yahvé causou uma infestação de grandes enxames de algum inseto e encheu as casas dos egípcios. O resultado, irmãos, é resumido no versículo 23 e 24. Farei distinção entre o meu povo e teu povo, amanhã se dará esse sinal. Assim fez o Senhor. Vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Foi uma humilhação a pelo menos 2 deuses egípcios. Os deuses que eles acreditavam que era responsável pelo renascimento ou pela encarnação. Os egípcios acreditavam nisso. Mais uma vez, a soberania de Deus é destacada em seu controle sobre cada inseto, de tal forma que nenhum enxame de mosca foi para a terra em que os israelitas viviam. Consegue imaginar quanto poder é necessário para isso? Não é? Deus tem controle absoluto sobre qualquer praga, sobre qualquer coisa, qualquer ação, qualquer parte da sua criação, daquilo que é animado e daquilo que é inanimado. O faraó disse que iria permitir que Israel adorasse Yahvé, mas quando as moscas desapareceram, ele voltou atrás e se recusou a libertar Israel como o Senhor havia afirmado. Uma aplicaçãozinha para nós. Você já enfrentou situações em que você está passando muito aperto, você conversa com Deus, Deus mostra aquelas áreas que Ele quer trabalhar na sua vida, você faz voto com Deus, e você começa bem, e depois aquele problema vai embora, e você volta a viver como você voltava, não cumprindo os votos que você se comprometeu com Deus. Já passou por essa experiência? Eu não, viu, irmãos? Eu sou 100% santo, sabe? Mentira. Mas, às vezes, a gente pensa que é só o faraó que age assim. Não é? A coisa está apertada, você conversa com Deus, você ora, fala, não, agora, né, eu vou tomar jeito nessa área, né, e depois Deus aliviou a mão, né, e você, ou eu, a gente imita o faraó. Pense nisso. Né? Quinta praga, é a última que eu vou tratar hoje. Peste sobre o rebanho. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel.
E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, o rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Deus está fazendo distinção. Deus está fazendo um grande favor. Deus está agindo com misericórdia com a nação do Egito, mostrando quem é Deus de verdade. Entende? Deus ainda está dando oportunidade para todos conhecerem quem é o verdadeiro Deus. Foi um golpe severo na adoração de 3 falsos deuses que os egípcios adoravam. Não é? Foi um golpe contra Ptah, considerado o criador do mundo, considerado o senhor da verdade. Um ataque contra Apis, é um touro, né, que na verdade era um animal sagrado, que era considerado a encarnação desse deus Ptah, esse deus mais antigo. Né? E foi um ataque também à crença de uma deusa chamada Hathor, que era a deusa do riso, deusa da felicidade, da alegria, que era representada por uma vaca. Então, mostra que como nós, né, nós devemos buscar a nossa alegria, a nossa satisfação, devemos depender, né, o nosso sustento deve depender de quem? Do nosso único e verdadeiro Deus. Tudo vem dele. Os egípcios acreditavam que vinham desses deuses. E Deus está dizendo, não é deles não. Então, cada ação de Deus é para mostrar também o quanto os egípcios eram ingratos. Porque, na verdade, tudo aquilo que eles recebiam, eles estavam recebendo do verdadeiro Deus. Mas eles achavam que eram desses deuses. E quando Deus age desse jeito, eles poderiam reconhecer isso. Mas a maioria não fez assim. O faraó descobriu que o gado do israelita estava saudável, mas ele não mudou de ideia. Ele continuou lá, né, na sua crença. Né? Irmãos, Deus está usando aqui a idolatria dos egípcios para... aqui já está sendo, o povo dele já está sendo treinado, isso é, o povo israelita está sendo treinado a conhecer Deus. E nós já sabemos pela história que eles não aprenderam também. Não tinha muita diferença do povo egípcio, né? Mas Deus está usando aqui a idolatria dos egípcios para ensinar que somente Ele, o verdadeiro Deus, pode suprir as necessidades do ser humano. Ninguém nesse mundo pode suprir as suas necessidades. Ninguém. Só Deus. Entende? Se a sua felicidade depende do seu relacionamento conjugal, você está perdido. Porque tem que depender de Deus. Se suprir as suas necessidades físicas depende do seu trabalho, você está perdido. Porque tem que depender de Deus. Deus usa essas coisas sim. Entende? Mas é Deus que supre as nossas necessidades. É Ele que garante alegria, é Ele que garante contentamento, é Ele que garante energia física, é Ele que garante sabedoria. Só Deus que pode fazer isso. Não é? É por isso que quando veio a lei, quando Deus tirou o povo do Egito, e Deus deu a constituição divina para o povo de Israel, Ele estava ensinando o povo que o relacionamento correto do povo com Ele é que garante qualidade de vida, felicidade e contentamento. Deuteronômio capítulo 28, é só um pedacinho. Né? Você tem que ler. Nós temos que voltar no livro de Deuteronômio de tempos em tempos. O Senhor determinará, olha só, Ele é que determina. Nada é acaso. Na sua vida e na minha vida, coisas agradáveis e coisas desagradáveis, não tem nada a ver com acaso. São determinações de Deus para com o seu povo, determinações amorosas. Às vezes remédio amargo, mas ainda bênçãos. O Senhor determinará que a bênção estejam nos seus celeiros. Os egípcios acreditavam em Ptah, não é? E o povo de Israel estava naquela cultura. E agora Deus tem que ensinar eles. Né? Em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Versículo 10.
todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor. Israel, ele existia para ser uma luz. Quem é o verdadeiro Deus? Para que todos os outros povos queressem também ter Deus como seu Deus. E é o que nós temos que viver aqui nesse mundo também. As pessoas têm que ver Deus através da nossa vida. Né? Muitas vezes nós nos comportamos diante de situações difíceis com o mesmo desespero que os descrentes têm. E eu fico, como é que pode? Como é que eu posso, né, ficar angustiado da mesma maneira que um descrente fica angustiado diante de uma situação difícil? Então, eles não vão ver Deus através de nós. Não é? E terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo. Vocês percebem o que Deus fez no Egito? E agora Ele está repetindo agora as mesmas palavras, só que positivamente para o povo, através de Deuteronômio. Na terra que o Senhor, sob juramento, deu aos teus pais e prometeu dar-te. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se. Entende? Se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Mateus 6,33, não é uma promessa, se buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O céu é de graça, a salvação é gratuita. Obediência a Deus garante qualidade de vida aqui. E ainda tem galardão lá. Então, temos promessas condicionais e promessas incondicionais. Mas se obedecermos. Irmãos, só Deus pode dar aquilo que os egípcios esperavam de Ptah, Apis, Hathor e outros falsos deuses. Eles esperavam isso desses deuses e Deus está dizendo, só eu posso dar. E eu vou dar para o meu povo para vocês verem como é. E se vocês me terem como Deus, também vou ser o Deus de vocês. Por isso, ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamon, isso é. Não dá para servir a Deus e qualquer outro Deus que nós colocarmos no nosso coração. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, do que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas lhes serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? É buscar os interesses de Deus. Como é que se busca a Deus? Como é que o Maurício começou a mensagem hoje? Como é que Deus é o nosso rei? Como é que a gente mostra que Ele é o nosso rei? Na palavra, obediência à palavra. E é isso que nós vamos encontrar na Bíblia o tempo todo. Essa repetição. Né? Por que essa repetição? Porque temos um coração que precisa dessas repetições. Amém, irmãos? Obrigado, Deus, por nos relembrar essas verdades. Algumas vezes somos bem parecidos com o faraó, Senhor. Nos perdoa. Tem misericórdia de nós, ó Pai querido. Que essas verdades, ó Pai querido, encontrem no nosso interior aquele lugar em que vão permanecer e irão reger, ó Pai querido, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações.
Ajuda-nos, ó Pai querido, sermos filhos que têm prazer no relacionamento com o Senhor e que confiam exclusivamente no Senhor, seguindo as suas instruções. Ajuda-nos a nos motivarmos mutuamente uns aos outros, ó Pai. Que possamos fazer parte daquela igreja, né, Pai, que vai permanecer fiel durante todo esse tempo, enquanto nós aguardamos o cumprimento da promessa do Senhor nos tirar aqui da terra, Pai querido. Ajuda-nos a lutar contra os desejos pecaminosos do nosso coração. Produz arrependimento genuíno, ó Pai querido, na nossa vida, ó Pai. Ajuda-nos a vermos como é bom termos o Senhor como nosso Deus, a nos alegrar com aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai querido. Conheço a vida aqui de cada um, ó Pai querido. O Senhor tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades, tem nos protegido, ó Pai querido. O Senhor tem cumprido a Tua promessa em nos suprir, até com abundância. Nós te agradecemos por isso. E pedimos que o Senhor continue moldando o nosso coração para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana, amados. Se Jesus não voltar, Grupo Céus